Fala pessoal, Fábio Gideon aqui para mais um podcast extremamente especial hoje. E eu quero ter a honra de entrevistar a primeira mulher, né, da segurança pública aqui no nosso podcast. A gente está chamando aqui várias FEMs, várias pessoas para falar de segurança pública e não tinha como estrear melhor do que a primeira mulher a chefiar a segurança pública do Rio de Janeiro. Na verdade, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Deixa eu só anunciar. Delegada Marta Rocha, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Desculpe aí o atropelo inicial. Primeiro de tudo, agradecer o convite de estar aqui. Fiquei super feliz de poder estar conversando com você. E eu sou delegada de polícia por formação, passei na Polícia Civil 31 anos, deixei a Polícia Civil como a primeira e única mulher a chefiar a Polícia Civil e hoje estou no meu 3º mandato. Mas já estou agradecendo a possibilidade de ir para o quarto. Caminhando para o quarto, é isso aí. Logo 2026 está aí, então eu já estou aqui na gratidão recebendo essa sugestão de um 4º mandato. Para a gente é uma honra te receber aqui. Mas não sei se você já assistiu nossas entrevistas, mas a gente aqui é muito direto aos fatos. Eu não vou precisar te apresentar aqui, porque eu acho que o Rio de Janeiro já te conhece. Eu quero saber de você, delegada. É mais fácil ser delegada de polícia ou ser política no Rio de Janeiro hoje? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Quando eu cheguei em 2015 na Assembleia Legislativa, eu achava que tudo seria muito diferente e muito difícil, né? Não que seja fácil, né? Mas hoje, no 3º mandato, eu acho que eu já adquiri, né, não só a experiência, eu me qualifiquei ao longo desses 3 mandatos. No 1º mandato, eu estava na Comissão de Segurança Pública, presidindo. No 2º, eu já estava na Comissão da Saúde, que foi uma experiência muito interessante, sobretudo dentro desse contexto da Covid-19. Durante esses 2 mandatos, eu procurei conhecer um pouco mais o orçamento, sim, porque desde o início eu entendia que a política pública ela só é reconhecida de acordo com a sua rubrica orçamentária. Então, hoje eu acho que eu estou mais qualificada para o exercício do mandato. Então, acho que não é uma tarefa fácil nem ser delegada, nem ser uma parlamentar. Se você pensar numa pessoa comprometida com o interesse do povo, eu acho que não é uma tarefa fácil. E hoje, particularmente, eu acho que está sendo cada vez mais difícil exercer a atividade na segurança pública. Hoje nós vivemos um momento difícil na segurança pública, mas, sem dúvida nenhuma, eu posso te dizer que o que eu vi e vivenciei dentro da Polícia Civil me tornou uma pessoa melhor e me qualificou para o exercício do meu mandato. Trazendo uma visão aqui de base, né, da nossa audiência, de povo, porque assim, eu vou fazer perguntas talvez até óbvias aqui, mas são perguntas que minha audiência sempre pergunta para eles poderem entender. Quando você está como delegada de Polícia Civil, você atua ali diretamente no combate ao crime, investigação, tudo, né? Você, como deputada hoje, você tem a função não só de criar leis e propostas e projetos, como também de fiscalizar os atos ali do executivo. Você atua no mesmo rigor de delegada como deputada nessa questão, porque a gente sabe que o grande câncer hoje da nossa sociedade é a corrupção, começando principalmente na política. Como que está a sua atuação nessa área hoje como deputada? Olha, eu tenho o mesmo rigor das atuações, né? Eu hoje sou presidente da Comissão de Servidores Públicos. Então, eu ingressei com uma representação contra o governador do Estado porque ele não pagou a 2ª parcela da recomposição salarial devida a todos os servidores. Sim. Na Assembleia Legislativa, na última legislatura, nós passamos por 2 processos em que vários deputados foram presos. Nós tivemos, no primeiro momento, a Operação Cadeia Velha e, no segundo momento, a Operação Furna da Onça. Quem visitar o meu mandato vai ver que eu votei pela manutenção da prisão desses deputados que foram, né, absolvidos na Assembleia Legislativa e depois foram colocados em liberdade. Sim. Então, assim, o mesmo rigor que eu uso na fiscalização, que eu atuava como delegada, e aí isso é muito interessante porque você tem uma visão
da atuação criminal, né? Você tem uma visão do que é o crime, né? Então, eu acho que do político você tem que exigir mais ainda, né? Porque ele foi escolhido, ele recebeu o voto, ele recebeu o reconhecimento da população. Sim. Então, ele não passou num concurso público, né, em que você não foi consultada se aquele médico que foi aprovado no concurso público, ou se aquele professor, se aquele policial merecia ou não estar ocupando aquela cadeira. Eles fizeram uma prova de conhecimentos, né? Ali não, na política é muito diferente. Na política você recebe o conhecimento, você recebe assim um voto, né, exatamente de confiança. Sim. Então, quebrar essa confiança talvez seja até mais grave do que quando você pratica uma transgressão disciplinar. Então, eu acho assim, eu sempre fui muito crítica e sempre fui muito firme nessas decisões e acho muito interessante que as pessoas visitem o nosso mandato. Eu, por exemplo, tenho um carro, é o meu carro, eu pago a minha gasolina, entendeu? Então, eu sempre fui muito cuidadosa com essas coisas, porque eu acho que... Tá usando sirene, não, né? Não, acho isso um absurdo, usar sirene. Porque foi uma polêmica que teve aqui no Rio de Janeiro, dos deputados aí, tá com sirene em cima do carro, usando vias públicas que era destinada somente a carros oficiais, não é isso? Eu quero te dizer, amigo, que quando eu deixei a Polícia Civil, com mais de uma dezena de ameaças. Eu fui vítima de um atentado. Eu estava com o meu carro blindado, o meu carro foi alvejado, com a minha mãe com 80 e tantos anos dentro do carro, tá? A pessoa que foi o meu anjo da guarda, que é um policial militar reformado, que trabalha no meu gabinete, né, eu devo a ele, né, a minha vida e a vida da minha mãe. Claro que, num determinado momento, eu utilizei a minha experiência para ajudar a sair daquela situação, mas o herói dessa história não é Marta Rocha. Sim. O herói dessa história é ele. E nem por isso eu coloquei sirene, nem por isso eu coloquei giroflex, né? Porque isso não é para ser banalizado. É isso que as pessoas têm que entender. Uma coisa é urgência. Eu tenho urgência de voltar à Assembleia Legislativa porque eu tenho uma reunião de uma comissão. É só se programar e sair mais cedo, é uma questão de agenda. Emergência, que é o que faz com que a área da saúde e a área da segurança faça uso de sirene e de giroflex. Inclusive, a gente tem denúncias aqui, tá? Até de guarda municipal usando carros particulares com sirene em cima. A gente fala aqui com provas, né? A gente tem vídeo, tem foto, e isso é errado, né? E a gente está caminhando essa denúncia aí para poder averiguar o que realmente está acontecendo.